Tá? Vamos falar aqui agora sobre dois pontos de bibliografia, que é da onde eu tiro o material. Eu pego as referências para fazer os meus cursos, mas não só pelos cursos, é o que eu estudei em grande parte nesses 15 anos ali trabalhando na área e da onde vem ali o meu conhecimento além da faculdade, tudo bem? O primeiro livro que eu acho que é o mais emblemático de todos, quem é da área de engenharia de materiais conhece muito bem, que é o Callister. Então é o Ciência e Engenharia de Materiais, uma introdução. O livro já está, se eu não me engano, na 11ª ou 12ª edição, e essa parte mais básica de interações atômicas, interações intermoleculares e uma boa parte também de polímeros, tem bastante material ali. Ele é dividido por capítulos, tem muita coisa sobre metalurgia também, se você tem interesse em metalurgia, mas ainda tem uma parte bastante introdutória sobre polímeros e processos e propriedades. Tá? Um outro livro bastante interessante é esse Dicionário de Polímeros, tá? Dicionário da Ciência dos Polímeros. Ele é um lançamento recente, se eu não me engano, acho que foi em 2023, 2024, é a edição mais nova dele. E ele traz, é um livro de consulta, ele é um dicionário mesmo, então, mais dedicado a polímeros. Então tem um monte de termos e também muitos nomes comerciais de polímeros, o que ajuda bastante quando você precisa discutir ou ter algum refino ali de alguma nomenclatura, de algum termo, é um material que pode te ajudar bastante. E o famoso Ciência dos Polímeros, do professor Canevarolo. O professor eu fui aluno dele na faculdade, hoje ele já é aposentado, né, se aposentou ano passado, mas é um dos livros, dos principais livros ali de polímeros que a gente tem já escrito em português por um professor extremamente relevante na área, que é o Canevarolo. Então, se você não sabe por onde começar, quer comprar um livro, eu indico Ciência dos Polímeros. É um livro com uma leitura bastante simples, tem uma didática muito boa. Ele não é um livro grande e você consegue ler ele de maneira bastante fácil, com uma linguagem bastante acessível, e eu tenho certeza que vai mudar a maneira como você pensa sobre esses materiais. Um outro bloco aqui de bibliografia, um pouco mais avançada, que eu gostaria de trazer para vocês, são esses livros aqui. E aí eu dividi mais ou menos assim. Alguns livros, que são esses livros que estão aqui na parte de cima, eles são livros que são referentes à ciência geral dos polímeros. Então, propriedades, cristalização, estrutura molecular, cristalização, a influência de propriedades térmicas com relação ao processamento, com relação ao tipo de polímero, ao tipo de cadeia. Esses livros aqui te ajudam bastante. Tá? Boa parte desse material, desse curso, foram retiradas desses materiais aqui. Tudo bem? Com destaque para o Ciência dos Polímeros. Se você quiser ter uma visão um pouco mais aprofundada sobre algum material específico, eu recomendo esse livro aqui, que a gente chama de Brightsons. Então ele tem um capítulo ali bastante detalhado, bastante extenso para polietileno, para poliamida, para poliéster. Então desde a partir de reação de polimerização, degradação, e assim, ele é bem aprofundado mesmo, tá? É um excelente livro ali para quem está buscando uma informação um pouco mais avançada. Correlato ali, eu diria, ao Canevarolo, a gente tem o Sperling. Tá? O Sperling é um livro que tem uma carinha bastante parecida com o Canevarolo e ele vem ressaltando ali pontos de ciência básica, tá? Então de estrutura molecular, massa molar, cristalização, ele fica nessa parte da ciência ali que é extremamente relevante, tudo bem? A gente tem dois dicionários aqui, um dicionário e uma enciclopédia, então caso precise buscar termos, alguma coisa mais rápida, alguma descrição, esses livros são bastante interessantes. Eu deixei recomendado aqui 3 livros de ciência e engenharia dos materiais que são mais gerais, tá? Podem ter
algumas informações sobre ciência e engenharia dos materiais que vão te ajudar bastante. Para processos, a gente tem aqui inúmeros livros. A parte de processo ela é muito mais específica, então normalmente os livros eles tendem a ser sobre um determinado processo ou outro. Então a gente tem alguns livros inteiros dedicados sobre injeção, sobre extrusão, sopro, e tem um dos livros aqui que ele é um pouquinho mais geral, ele traz vários processos dentro dele, ele explica ali, ele abrange esses processos de maneira bastante aprofundada e bastante avançada também, que é o Tadmor, é esse livro aqui de capa preta. Tudo bem? Mais referente aqui a uma parte mais química ali dos polímeros, a gente tem alguns livros mais especificamente sobre as reações dos polímeros, tá? Ou uma avaliação mais microscópica desses polímeros. Tem o livro do professor De Paoli, é um professor aqui da Unicamp do Brasil. Muita gente conhece esse livro, ele é bastante completo, é fácil de ler também, e ele tem muita informação bacana e já é em português também, o que ajuda um pouco. A gente tem um livro aqui específico de polimerização, que é o Odian, e tem um livro específico sobre microscopia, então sobre técnicas e tipos de análises com diferentes microscópios que a gente consegue lidar. E outras normas, outras duas fontes aqui que eu considero de extrema importância são as normas, tanto a STM quanto a ISO. A leitura por si só dessas normas, elas são basicamente um curso especial. Eu sei que tem uma leitura e talvez um vocabulário que, quando começamos a trabalhar com essas normas, é um pouco difícil de entender, mas é um material extremamente importante. Então, sempre quando você lê o escopo, os termos, os procedimentos do teste, você acaba aprendendo muito sobre polímeros, sobre propriedades e sobre o porquê de algumas coisas ser do jeito que são. Tudo bem? Eu deixei essa lista aqui de todos os livros, tá? Com os nomes de cada um deles e os autores destacados aqui. Então, quem quiser buscar, é só pegar esses materiais, procurar ali nas principais ah, bibliotecas, ali, livrarias, que com certeza esses livros estarão lá. Tudo bem? Muito obrigado, essa foi a introdução e aí a gente segue agora para as aulas propriamente ditas.